Vamos conversar agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru, o vereador Bruno Lambreta. Vocês também podem participar, 998780997. Pois é, Renata, hoje a expectativa é para a volta aos trabalhos do Legislativo Municipal. O prefeito Rodrigo Pinheiro já anunciou que vai comparecer. O presidente Bruno Lambreta está conosco aqui no estúdio da Rádio Cidade. Presidente, obrigado pela presença. Bom dia para o senhor. Bom dia, Renata. Bom dia, seja bem-vindo, Vitor Araújo. Obrigado, prazer conversar com você. Lucas, Vinícius, Laís, amigo Mário Flávio, meu irmão Diego Lambretinho, que está aqui nos acompanhando, e especialmente um bom dia a todos que nos acompanham através do Manhã Cidade, e nessa casa que eu tanto gosto, que é a Rádio Cidade, e abraçar e agradecer pelo convite para que a gente possa falar sobre o retorno das atividades no plenário, né, das sessões ordinárias na Câmara Municipal de Caruaru. A expectativa hoje, né, como o Vitor falou, de vocês receberem o prefeito Rodrigo Pinheiro e oficialmente é hoje, mas vocês já começaram a trabalhar aí no mês de janeiro com aquelas votações de praxe. Para a gente iniciar a entrevista, Bruno, vamos falar um pouquinho sobre a expectativa desse ano, né, dessa nova legislatura. Me parece ser uma composição mais equilibrada, né? Então a gente vai ter muita cobrança, né, mas também muita vigilância, que é o papel primordial do vereador, que é a fiscalização. Como você bem colocou, nós tivemos uma convocação extraordinária em janeiro, né, que é onde a gente discutiu 10 matérias, né, enviadas pelo Poder Executivo. Ali foi um aquecimento, podemos dizer dessa forma. E agora, de fato, né, hoje a gente inicia inicialmente o ano legislativo da 19ª legislatura, e a gente já observa uma movimentação diferente do ponto de vista dos partidos, do ponto de vista do governo, que estabeleceu, né, indicou um líder do governo, que é o vereador Cabo Cardoso, e a própria oposição também que se posiciona, indicando o vereador delegado Lessa. Então isso já mostra um termômetro. Alguns partidos, a exemplo do Podemos e do PSDB, também já indicaram seus líderes de bancada. Então isso mostra também já uma movimentação diferente nessa legislatura. Eu acho que é como você bem colocou, né? A preocupação e o compromisso é de os debates lá, dentro da sua intensidade normal, que é uma casa democrática, e o debate ser voltado para o interesse da população. É isso que a população espera, é isso que a população depositou sua confiança no dia 6 de outubro. Presidente, para a gente entender como que vai ser a estrutura dessa reunião, ontem nós tivemos a abertura dos trabalhos na Assembleia e tivemos ali a posse da mesa diretora, em seguida os discursos do presidente Álvaro Porto, do líder da oposição, vice-líder da situação, e uma mensagem do Executivo aos legisladores. Vai acontecer algo semelhante na reunião de hoje na Câmara? Olha, a posse já aconteceu da mesa diretora, né, no próprio ato da votação, mas de toda forma hoje a gente também vai receber a visita do prefeito Rodrigo Pinheiro, né? Ele tem feito esse movimento desde que assumiu de ir ao Poder Legislativo, então ele irá hoje para a abertura dos trabalhos, deverá enviar sua mensagem, né? Isso mostra a harmonia e sintonia entre os dois poderes, claro que cada um exercendo seu papel perante as suas responsabilidades. E acredito que também terá esse movimento natural de tribuna. Acredito, a grande maioria, né, deve se posicionar, isso é natural, e acho que vai ter esse posicionamento, e também muitas matérias que já foram apresentadas no sistema SAPL, que são os requerimentos, indicações, projetos por parte dos vereadores. Bruno, você falou aí numa ferramenta de grande importância que nem todo mundo tem conhecimento, que é o SAPL, o SAPL, né, como se chama lá na Câmara, que lá nesse sistema tem absolutamente tudo, mas tudo mesmo que os vereadores fazem. Como tornar essa ferramenta ainda mais popular, né, conhecida, acho que falta um pouco de informação para que as pessoas tenham realmente acesso. Nem todo mundo consegue ir, por exemplo, numa reunião ordinária, pode acompanhar, né, pela TV Câmara, e tem esse recurso do SAPL que é simplesmente maravilhoso. Um dos instrumentos é a audiência de vocês, né? A gente sempre, nas entrevistas, nas próprias discussões na Câmara, a gente sempre fala sobre essa importante ferramenta que é o SAPL, que é SAPL, Poder Legislativo de Caruaru, que lá está tudo o que acontece na Câmara. Você, através dele, você tem as ferramentas dos projetos que são apresentados, dos requerimentos que são apresentados, indicações, de como cada parlamentar vota,
de tudo que acontece no Portal da Transparência. Então, você tem acesso ao que acontece na Câmara. Agora, claro, a gente tem intensificado essa comunicação para que a população possa absorver, como você bem colocou. Às vezes não dá tempo, a gente tem a transmissão da TV Câmara, né, das redes sociais, mas de momento a população possa não acompanhar no momento da sessão, mas tem essa ferramenta para pesquisar. Colocou lá, vai saber o que o vereador Bruno Lambreta apresentou, a vereadora Mary, todos os parlamentares. A pauta do dia, o que vai ser votado, a pauta do dia. Pronto, hoje você já acessa, antes da reunião começar, você já pode saber o que cada vereador está apresentando de propositura. Um exemplo. Quando o chefe do Poder Executivo envia um projeto, muitas vezes vocês que já têm a utilização desse mecanismo, o projeto chegou, foi recepcionado pelo setor de apoio legislativo, já está público. Então a população já visualiza o que é que está dito ali no projeto. Então, assim, é uma ferramenta que cada vez mais a gente busca aproximar a população do Poder Legislativo. Gente, só reforçando aqui, para ter acesso, né, ao Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL, só é abrir o site da Câmara, caruaru.pe.leg.br. Do lado direito tem acesso rápido. O primeiro é o SAPL. Você entra, mais uma vez eu repito, você tem acesso a tudo. Já conseguiu digitalizar todos os projetos? Todo o processo é digitalizado. Todo, né? Todo processo. Aquela documentação antiga da Câmara já está toda no sistema. A gente, inclusive, nós temos até para também deixar disponível à população, a gente tem um arquivo digital lá na Câmara, né, que fica lá no anexo, por trás da Câmara, lá na Rua São Sebastião, que também até para pesquisa, os alunos, todo mundo tem um acervo muito grande, né, do arquivo histórico da cidade. É a história de Caruaru. Isso, gente. E é disponível, né? Você pode ter acesso lá, né, junto com a equipe, para ter acesso. Muito dele está digitalizado também, do próprio arquivo, então tudo isso facilita para a pesquisa. Presidente, falar um pouquinho aqui sobre política, pode parecer fora de tempo, né, falar sobre 2026, mas já é pauta de momento. E muitos dos colegas do senhor, talvez mesmo possa ser a pretensão do senhor, tem aí a ideia de se candidatar a deputado estadual para a próxima eleição. O senhor acredita que nesse ponto, isso especificamente, ou seja, esse objetivo de disputar 2026, pode fazer com que as atividades legislativas esse ano sejam mais movimentadas? Quem tem a pretensão de se candidatar busque um protagonismo maior nessa legislatura? Vitor, Renata, na última legislatura, né, a Câmara Municipal de Caruaru teve 3 nomes que apresentaram seus nomes para a candidatura. Nós tivemos o vereador Anderson Corrêa, candidato a deputado, 4 nomes, na verdade. O vereador Anderson Corrêa foi candidato a deputado federal, o vereador Fagner Fernandes, hoje Fagner dos Animais, o vereador professor Jorge Quintino e a vereadora América foi candidata a suplente de senador, né? Os três primeiros a candidatar à Câmara Federal. Isso já foi um sinal naquele momento, né? Tiveram, né, os 3 que foram candidatos a deputados federais tiveram votações, né, que não só reforçaram o seu projeto, mas também contribuíram partidariamente com seus projetos. E a vereadora Mary não teve êxito, porque o então candidato a senador, André de Paula, não teve êxito na eleição, mas apresentaram seus nomes. Eu acho que isso é natural, né? Todos nós, vereadores e a vereadora, temos compromissos partidários, né? A gente sabe que essa movimentação tem também, isso é muito discutido internamente nos partidos, mas a Câmara Municipal de Caruaru mostra mais uma vez seu tamanho, né? Já com nomes sendo citados, sendo lembrados, e isso é importante. E veja que no pleito estadual, Caruaru, por decisão soberana da população, não elegeu diretamente, né? Por mais que a deputada Rosa Amorim seja nascida em Caruaru, mas se você for observar a própria votação dela, Caruaru deu uma contribuição, mas não foi a sua maioria da sua votação. O próprio deputado também, Fernando Rodolfo, que reside e tudo, tem, né, se fala como deputado de Caruaru, mas Caruaru, dentro dos que foram para a reeleição, que simbolicamente tinham essa identidade, não foram reconduzidos. E a Câmara assumiu esse papel, né, a partir de 2023, com a chegada também da governadora Raquel Lira, uma caruaruense. A Câmara de Caruaru exerceu muito esse papel com provocações, com discussões a nível do que Caruaru precisava de discussão estadual e federal. Então, acho que isso é natural, isso mostra o tamanho do poder legislativo de Caruaru. Acho que agora se inicia a legislatura, cada um vai buscar exercer seu papel de vereador e vereadora, e a população lá na frente, as discussões partidárias é que vão apontar esse caminho na eleição de 26. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru,
o Bruno Lambreta, vocês podem participar, mandem mensagem 998780997. Presidente, por falar em fiscalização, por atuação e até mesmo em mostrar serviço, uma das ótimas ferramentas são as comissões, né? As comissões que fazem parte do projeto legislativo. E essas comissões, elas se destacam, claro, de acordo com seus integrantes, e isso varia de legislatura para legislatura. A gente começou esse ano com muito barulho, muita zoada no Parque 18 de Maio, com a retirada, né, dos feirantes ali do estacionamento da Viúva para o setor da Brasilite. E muito se levantou nessa pauta a necessidade de uma comissão específica para a Feira da Sulanca. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar como é que funcionam essas comissões. Existe um calendário para que esses vereadores se dirijam às ruas, ou é só quando tem uma necessidade? Explica para a gente como é que funcionam essas comissões. Acho que é boa essa sua pergunta. De fato, aconteceu essa movimentação, né, de uma decisão do Poder Legislativo de fazer uma alteração, né, na utilização dos espaços lá no 18 de maio, né, no estacionamento, em vias que estavam sendo utilizadas. O governo, diante da necessidade de mobilidade e também que o estacionamento pudesse possibilitar um acesso para ônibus, vans, de compradores, para ter acesso à feira, tomou a decisão de relocar esses comerciantes. A Câmara foi provocada. Já em dezembro a gente havia estabelecido, através da legislatura passada, numa provocação da mesa diretora, a gente criou uma comissão permanente de desenvolvimento econômico, comércio, indústria, né, e serviços, justamente pensando justamente de ter uma comissão para ter essas temáticas específicas. E inclusive, essa comissão já está em atuação. Ela foi provocada, inclusive, ela se reuniu com os representantes, né, há um requerimento de provocação acho que pelo vereador delegado Lessa, da criação de uma comissão especial para discutir esse tema. Isso vai ser deliberado pelo plenário. Agora que essa própria comissão permanente, ela já tem discutido, ela já tem se reunido com as categorias. Então ela tem exercido o papel justamente que foi pensado na legislatura passada, desses temas ter uma comissão permanente para discutir. Então acho que isso pensou da mesma forma. Nós em dezembro criamos a de desenvolvimento rural, agricultura, pecuária, porque essa era vinculada, essa discussão, na Comissão de Legislação e Redação de Leis. Então, até diante dessa, a gente separou para ter uma comissão temática específica para discutir esses temas. Então, eu acredito, né, o requerimento foi apresentado, vamos ver como é que o plenário vai se comportar hoje, mas, de fato, esse tema específico já está sendo discutido pela comissão permanente, que foi criada em dezembro, que já tem sua composição. Através do nosso WhatsApp, o 998780997, o Gilvan mandou uma mensagem, vereador, pediu para falar sobre a fiscalização, papel fiscalizador dos vereadores. E ele nos mandou aqui umas fotos da estrada de Lagoa de Pedra. Quem está na experiência Rádio Cidade pode ver, o senhor tem acesso a essas imagens ali na tela, e ele questiona esse absurdo da condição dessas imagens. Queria que o senhor falasse sobre o papel fiscalizador, essa questão em específico, se isso já foi demandado ao Executivo. Presidente, eu aproveito a pergunta de Vitor para lhe dar a oportunidade em relação à reportagem que foi exibida ontem na estreia do Povo na Cidade sobre a estrada do Chicuru. Ali a gente sabe que é um setor, né, que tem uma ligação muito forte com o senhor, antes mesmo de ser vereador. E, de fato, no último fim de semana, por coincidência, eu tive a oportunidade de passar por lá. E é um problema que começa ali nos residenciais, Baraúna, Caruá e Mandacaru. E aí a gente se empolga com o asfalto e, de repente, né, os buracos começam a aparecer. A gente está com as imagens também de ontem. E o senhor, como é bastante atuante naquela área, de certa forma já deve ter, né, comunicado. E o próprio prefeito Rodrigo Pinheiro falou sobre isso ontem. Houve um distrato, né, em relação à obra, e aí o senhor pode aproveitar o espaço para falar sobre isso. Obrigado pela oportunidade. De fato, só foi uma questão de comunicação, né? Acho que Giovanni entrou em contato com o telefone que ele tinha, antigo de Risonia. Ele mandou uma mensagem, não houve resposta. De fato, ele não sabia se era o número ou não. Aí realmente não houve a resposta, realmente não teve a comunicação. Inclusive, eu fiquei sabendo da matéria, porque lá, como você bem colocou, minhas raízes maternas são em Chicuru, né?
a família dos meus avós, os pais da minha mãe. E já no sábado, quando a matéria esteve lá, minha tia me ligou. Né? Assim, eu fiquei sabendo da matéria. O povo é atuante no Chicuru. É isso, eu fiquei sabendo da matéria. É um tema que a gente acompanha isso lá de trás, né? Esse projeto foi pensado lá em 2012, com a idealização de projeto, mas teve muita dificuldade com relação à questão de recursos. E a gente pleiteou desde sempre essa obra, porque os outros distritos já eram beneficiados com o asfalto e o quarto distrito não. Então, partia como a principal estrada, ela é a principal estrada do quarto distrito, e a gente havia solicitado, conversado com o prefeito Rodrigo. Iniciamos esse diálogo com a governadora, então prefeita Raquel Lira, e hoje governador, e depois a gente deu continuidade a Rodrigo. Quando o Finisa, sem ser esse, o anterior, o primeiro Finisa que o Rodrigo solicitou a autorização da Câmara, eu discuti com ele a importância que Chicuru fosse beneficiado com o asfalto. Então já existia um projeto de engenharia existente, que tinha tido pequenos ajustes, mas já era um ponto de partida importante, que o projeto inicial era até Lajeado Cedro, mas de início seria feito, executado até Chicuru. E foi isso que aconteceu, um orçamento de 5 milhões de reais do Finisa, e as obras iniciaram dentro do projeto, e com a obra em curso, né, boa parte dela foi acontecendo, e algumas dificuldades foram surgindo no aspecto de drenagem em alguns trechos da estrada. Né? Você deve ter visto, a maior parte da estrada está bem preservada. Agora, houve dificuldade com a empresa. No que houve dificuldade com a empresa, houve o distrato, como o próprio prefeito citou aqui ontem. A gente vem acompanhando isso desde perto, porque a gente vem sendo provocado pela população e acompanhando junto com o setor de engenharia da Secretaria de Obras. E foi isso que aconteceu, houve o distrato, já vai haver um novo processo licitatório, é assim que funciona no sistema público, para que uma nova empresa execute, inclusive nessa projeção, também a atualização do projeto, para que vai ter que precisar fazer a correção do que está danificado. Então a gente tem uma expectativa positiva que uma empresa mais responsável possa executar a obra, os recursos estão preservados. E uma boa notícia também, que depois da obra concluída, a responsabilidade de manutenção será depois por parte do Estado. Né? O Estado assumiu a responsabilidade das principais estradas, já aconteceu em Malhada de Pedras, e também nosso desafio também será daí buscar a conclusão da obra, ligando de Chicuru até a comunidade Lajeado Cedro. Vereador Bruno Lambreta, presidente da Câmara, está conosco aqui no Manhã Cidade. Eu queria conversar com o senhor também, vereador, a respeito desse movimento político que tem acontecido tanto no Recife como no governo do estado e aqui em Caruaru, que é a acomodação de aliados políticos derrotados na eleição passada nas administrações do estado e dos municípios. Aconteceu aqui em Caruaru, colegas do senhor da legislatura anterior que não conseguiram se reeleger e agora estão acomodados em cargos no governo Rodrigo Pinheiro. Queria saber qual a opinião que o senhor tem a respeito disso. Existe uma importância administrativa para a presença desses ex-vereadores na administração municipal ou é pura e simplesmente uma estratégia política? Não, eu acho que política se faz, você constitui grupos de apoio, né? Você nunca consegue ter um êxito sozinho. Então, para isso, você tem uma participação de grupos, né? Isso tem a ver com as questões partidárias dos partidos que deram suporte e dão sustentação ao governo do ponto de vista político. Eu acho isso de forma natural. São lideranças que apresentaram seus nomes, não tiveram êxito na eleição, mas têm uma participação efetiva também de trabalho junto à população. Então, eu acho que isso é um aspecto natural, não vejo isso com dificuldade. Terão uma grande responsabilidade agora invertendo os papéis, não sendo mais legisladores, mas fazendo parte da administração pública do ponto de vista do Poder Executivo. Eles agora têm a responsabilidade não mais de fiscalizar e solicitar, eles têm a responsabilidade de executar e resolver. Seus trabalhos serão acompanhados dessa forma, não por parte da população, por parte do próprio Poder Legislativo, mas eu vejo isso de uma forma natural e eu acho que não tenho dúvidas que os nomes que foram escolhidos para essa composição também darão sua contribuição, agora exercendo um papel no Poder Executivo. Presidente, para a gente encerrar, né, a gente falou sobre o distrato lá na obra da empresa lá que está fazendo o asfalto lá do Chicuru.
Esse distrato sempre atrapalha muito, né, porque já existe uma burocracia imensa e quando a empresa não cumpre com o que prometeu e atrasa de uma forma muito prejudicial. Eu queria que o senhor atualizasse a situação da construção da sede da nova Câmara. Também teve um distrato por lá, é isso? Sim, Renata, muito boa também essa sua pergunta, até para que as pessoas possam entender. A gente iniciou as obras da Câmara Municipal de Caruaru. Lá, foi um desafio nosso, né, na legislatura passada, que a gente pudesse dar início às obras da nova sede. E a empresa que foi contratada, que venceu um processo licitatório, né, com um valor específico, na ordem de 8.800.000, com um prazo de execução de obra, infelizmente, ela não cumpriu o cronograma de obras, né? Hoje a gente tem aproximadamente 26% de obra executada, né? E a gente tentou vários movimentos, com provocações, com reuniões, com notificações, e infelizmente ela não seguiu o cronograma. Houve o distrato em dezembro. A gente já está no processo de discussão e negociação com a segunda colocada, que é isso que estabelece o trâmite. A gente tem que seguir até a sexta colocada, caso nenhuma vá aceitando. Estamos otimistas que a segunda colocada aceite a continuidade da obra, para que a gente possa dar continuidade e a gente possa concluir essa obra, que irá ser de grande importância para Caruaru, né, por tudo que o Poder Legislativo representa. Naquele prédio será preservado, que 90% dele já é próprio do município. Então, já da tem 15 de novembro. Né? Isso. A gente já conversou com o prefeito Rodrigo Pinheiro sobre isso. Ele vai continuar servindo a população. É um patrimônio de Caruaru. 90% dele só não pertence ao município. O plenário e o jardim, mas toda a outra estrutura do prédio é própria. Então, e a gente ir para um prédio com uma estrutura nova, que possa dar acessibilidade, melhorar a atenção da imprensa, ter uma estrutura melhor, os servidores, né, e os próprios vereadores dentro de uma estrutura nova, num lugar que tem uma área muito bacana, que outros serviços também estão chegando na Vida Brasil, exemplo da obra do EML, que já foi retomada, a sede da Polícia Federal, que já teve um início de obra com o muro, mas também que irá se instalar lá vizinho. Então, eu acredito que será muito importante para Caruaru a conclusão da nova sede. Presidente da Câmara de Vereadores aqui de Caruaru, Bruno Lambreta, conversou conosco. Presidente, muito obrigado pela presença e, claro, a Rádio Cidade vai acompanhar essa volta aos trabalhos do Legislativo e amanhã nós traremos aqui os detalhes. Obrigado e sucesso para o senhor nessa nova legislatura. Eu quero agradecer a parceria de sempre da Rádio Cidade, né, de sempre acompanhar o que acontece no Poder Legislativo. Aproveito para reforçar hoje, a partir das 16h20, né, teremos a nossa sessão de volta do recesso, que você pode acompanhar através da transmissão da TV Câmara, canal 22.2, e também das redes sociais da Câmara Municipal, e claro, também através da audiência da Rádio Cidade. Muito obrigado pela oportunidade e a gente segue sempre à disposição de vocês. Um bom dia a todos. Muito obrigado. (8h55)